Olá, meu nome é Webster de Freitas. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado O Imaginário Amazônico na peça Matinta e o Curupira para violino solo, de Marcos Salles. Este trabalho contou com a coautoria do professor Dr. Edson Queiroz de Andrade. A peça Matinta e o Curupira é objeto de investigação de minha dissertação de mestrado em andamento, que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor Dr. Edson Queiroz de Andrade. A pesquisa tem como objetivo abordar os elementos técnicos do violino nessa obra, propondo formas de estudar esses elementos. O presente trabalho é um recorte de minha dissertação, cujo objetivo foi abordar a peça, procurando localizar e contextualizar características que nos permitam identificar alguns dos elementos do nacionalismo musical brasileiro presentes na música de Marcos Salles. Como fonte primária para a realização da pesquisa, utilizamos uma partitura editada por Marina Salles em 1997 e disponibilizada no site Sesc Partituras. Utilizamos também a versão impressa desta mesma edição, publicada em 1998, que contém 2 textos, um do próprio compositor, descrevendo brevemente a peça, e outro de Vicente Salles, apresentando mais detalhadamente a história da lenda da Matinta e o Curupira. O compositor e violinista baiano Marcos Rágio de Salles é considerado, juntamente com o mineiro Flauzino Vale, o primeiro a escrever para violino solo no Brasil. Em suas obras, Salles assimilou elementos folclóricos da tradição indígena, como melodias e lendas populares do norte do Brasil. Nascido em Salvador, na Bahia, teve uma breve passagem pelo Rio de Janeiro e, junto com sua família, estabeleceu-se, a partir de 1889, em Belém. Na capital paraense, iniciou seus estudos musicais por volta dos 12 anos de idade. Por ter se destacado nas aulas, seus professores e sua família o incentivaram a estudar e seguir carreira como violinista. Após alguns anos sendo orientado em Belém por Luigi Sarti, Marcos Salles, recomendado por este, partiu para Bolonha, na Itália, em 1907. Ali, na Academia Real Filarmônica, passou a ter aulas com o ex-aluno de Wieniawski, Frederico Sarti, irmão de Luigi. Durante os 2 anos que permaneceu em Bolonha, Marcos Salles teve a oportunidade de assistir a apresentações de alguns dos principais violinistas da época, tais como Joseph Joachim, Eugène Zaï e Pablo de Sarasate. Nesse período, ele conviveu e foi amigo de um músico que mais tarde viria a se tornar um importante regente e compositor, o italiano Ottorino Respighi. Em virtude do falecimento de seu pai, Salles retornou ao Brasil em meados de 1909, quando iniciou um período durante o qual atuou como concertista pelo Brasil afora. Viajou pelos estados do Amazonas, Pará, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, se apresentando em recitais como solista e camerista, e também lecionando. Entre idas e vindas do Rio de Janeiro para Salvador, participou da fundação da Escola de Música Fluminense, em Niterói, Academia de Música da Bahia, em Salvador, e Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. A partir de 1922, fixou-se definitivamente no Rio de Janeiro, local onde conviveu lado a lado com alguns dos mais importantes compositores e instrumentistas brasileiros da época, como Henrique Oswald, Heitor Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes e Paulina D'Ambrosio, entre outros. Nesse período, conhece e cultiva grande amizade com o violinista e compositor mineiro Flauzino Vale, com quem trocou correspondências. Por ter crescido em solo paraense,
Marcos Salles teve contato desde a infância com as diversas lendas e histórias de tradições populares daquela região. Essas histórias foram fonte de inspiração para a construção de enredos e utilização de material melódico em muitas de suas obras. Uma das melodias utilizadas por ele foi o acalanto do Murucututu. Na peça A Lenda da Lua, para violino e piano, o compositor usa a melodia do acalanto como base para compor a obra. Ele também utiliza essa mesma melodia como base para escrever a peça O Morcego, para violino e piano, que também tem temática do imaginário amazônico. A obra Matinta e o Curupira foi inspirada em uma lenda amazônica homônima. Trata-se de uma peça para violino solo, que Marcos Salles dedicou à sua esposa Ana Catarina. Matinta Pereira e o Curupira são dois personagens da mitologia do norte do Brasil. A versão da lenda na qual Marcos Salles se inspirou fala o seguinte: diz a lenda que antes das grandes chuvas, o Curupira, num passo de feitiçaria, transforma a Matinta, pássaro escuro que o acompanha sempre, dizem os caboclos, em uma velha corcunda, indo esta esmolar, e com o produto comprar fumo para o cachimbo do companheiro, que antes promete presentes, mas nunca cumpre a promessa. Nas horas do seu pito, a Matinta o persegue com seu canto, o que o desespera, entrando no mato por esta acirrada contenda. Utilizando essa história como enredo, o compositor aborda uma pequena melodia, a qual ele chamou de Canto da Matinta. Trata-se de uma melodia sobre uma segunda maior, com 3 ritmos diferentes. A peça se inicia com uma introdução, na qual são apresentadas as 3 versões do Canto da Matinta, tocadas em harmônicos naturais e artificiais. Esse tema está presente em toda a peça, aparecendo de forma modificada ou ornamentada. Em seguida, o compositor inicia a primeira seção da obra, que ocorre entre os compassos 5 a 39, com alternâncias entre compasso ternário, quaternário e binário. Para representar a primeira cena descrita no programa, Salles se utiliza de diferentes técnicas do idioma violinístico, como harmônicos artificiais e naturais, arpejos em bariolage, legato, ricochê, cordas duplas, trêmulo de mão esquerda, GT, staccato preso e staccato volante. Utilizando ornamentações em apojaturas, o compositor finaliza esta primeira parte introduzindo um segundo material melódico, derivado do canto da Matinta. Na segunda seção da obra, o compositor introduz um terceiro material melódico, que se repetirá na seção seguinte. Esse trecho se caracteriza pelo uso constante de escalas ascendentes e descendentes. Ainda nessa seção, o canto da Matinta é apresentado de forma modificada, com alternância entre pizzicato de mão esquerda e harmônicos. É também apresentado em cordas dobradas, em alternância com o pizzicato de mão esquerda.
A terceira seção é uma longa cadência, que vai do compasso 71 até o compasso 92. Nela, vemos mais uma vez o canto da matinta apresentado de forma modificada e ornamentada. O compositor explora o uso de cordas duplas em trêmulo de mão esquerda. Apresenta ainda a melodia acompanhada por trinados. A peça é concluída com uma coda, a partir do compasso 93. Para terminar, Marcos Salles lança mão de uma escala ascendente em oitavas, que de súbito finaliza a obra. Ao estudarmos mais detalhadamente a obra Matinta e o Curupira, percebemos que o compositor se inspira em uma lenda amazônica, construindo a partir dela um texto que serve como programa para ambientar a peça. A análise formal e do material temático nos mostra que Salles usou uma melodia de origem indígena, apresentada como o canto da matinta, através da qual construiu toda a narrativa musical da obra. Vimos também que essa melodia aparece de forma modificada e ornamentada, com a utilização de variações rítmicas, melódicas, de registros, utilizando ainda diversas técnicas do violino. Podemos perceber que Marcos Salles aderiu a um estilo nacionalista mais comedido, utilizando a técnica tradicional do violino, mas ao mesmo tempo incorporando a lenda e as melodias amazonenses. Tal fato evidencia sua intenção de valorizar a cultura popular dos ambientes nos quais viveu, em especial o imaginário amazônico. Acreditamos que este trabalho tem o potencial de contribuir para ajudar na divulgação e compreensão da peça que é abordada, que é certamente uma importante obra do repertório brasileiro para violino.